Vamos falar de neonazismo no Brasil? Tema leve, Eita, antes do feriado, tranquilo. Vamos lá, gente. O Conselho Nacional de Direitos Humanos da Presidência programou uma série de viagens para estados do Sul e do Sudeste para investigar a ascensão de grupos neonazistas no Brasil. As visitas estão programadas para acontecer entre os dias 28 e 31 de maio, no Rio de Janeiro. O grupo vai visitar também Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. No começo desse mês, representantes do Conselho realizaram oitivas em Blumenau e Florianópolis, em Santa Catarina. As missões são baseadas em um levantamento da antropóloga Adriana Dias, que morreu no ano passado, mas deixou um mapa revelador sobre o extremismo no país. Só no Rio, o monitoramento apontou que grupos do tipo cresceram 64% entre 2017 e 2021. Cris, acho que são duas coisas aqui que a gente precisa entender, né? O que a comitiva pode fazer a respeito da ascensão desses grupos, principalmente nessas regiões, e é muito claro que a gente vê os exemplos disso, todos os dias a gente tem uma notícia que dá conta desse tipo de grupo nessas regiões que a gente fala aqui, e o que explica também esse crescimento do neonazismo, principalmente no sul e sudeste do Brasil. Vivi, vamos começar pelo mais fácil. O que a comitiva pode fazer? Levantar esses dados com mais precisão, levantar provas. Ela está colhendo depoimentos em Santa Catarina, onde você falou que a comitiva já esteve, né, foram ouvidas testemunhas, vítimas da atuação desses grupos neonazistas, enfim. É muito importante, porque já que haverá um recurso à Comissão de Direitos Humanos, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também à ONU, né, são algumas iniciativas nesse sentido, né, de buscar algum tipo de ação em nível internacional, porque esse não é um fenômeno apenas brasileiro, a gente está vendo isso em vários lugares do mundo, então é muito importante essa tentativa de uma ação coordenada em nível internacional. Assim como a extrema-direita está atuando coordenadamente em nível internacional, a resposta tem que ser dada também em nível internacional, né? Não adianta fazer respostas locais, obviamente elas são importantes, mas precisa ter um alcance maior. E para ter essa atuação internacional, você precisa de elementos que comprovem a atuação desses grupos, né? Então, essa é uma parte importante desse trabalho que começa a ser feito, como você disse, já por Santa Catarina, mas que vai ainda ao Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Ou seja, isso mostra um alcance muito grande desses grupos. Agora, aí a outra pergunta que você fez e que é a mais difícil, como explicar isso? A gente tem algumas respostas, algumas indicações, é um fenômeno complexo e assustador, mas eu diria que alguns componentes a gente já sabe, né? Eu falei dessa coordenação internacional da extrema-direita, que sabe usar muito bem, a gente tem falado disso aqui, sabe usar muito bem as ferramentas tecnológicas mais modernas de expansão desse discurso de ódio, né? Existe uma pauta, a pauta é principalmente discurso de ódio contra negros, mulheres, população LGBTQIA+. Isso não é só no Brasil, como eu disse, esta mesmíssima pauta, essa mesmíssima agenda a gente vê em outros lugares onde a extrema-direita está forte. Agora, eu traria aqui, eu acho que para a nossa realidade, um componente aqui bem peculiar da nossa realidade regional, e aí é Brasil, é Argentina, é Chile. Nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, uma fuga de nazistas para a América Latina. Há casos famosos aqui no Brasil, na Argentina e no Chile, e há inclusive filmes, né, que mostram essa realidade de uma forma assim, bem estarrecedora, né? Então, a presença desses nazistas após a Segunda Guerra aqui na América Latina, isso tem consequências também, né? Muitos foram no Brasil, não é, Cris? O Mengele foi tipo o Brasil, inclusive. O Mengele teve no Paraná. Isso, o Mengele aqui no Brasil. Isso tem consequências, porque eles
a presença dessas pessoas aqui durante décadas agregou, né, digamos assim, uma comunidade de neonazistas em torno deles. Isso difunde práticas neonazistas e difunde todo esse discurso, né? Então, é um fenômeno mundial, mas com as nossas peculiaridades aqui. Mas, para encerrar aqui, eu queria trazer uma coisa que o ministro Fernando Haddad trouxe na entrevista que ele deu, aliás, uma bela entrevista que ele deu para a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, em que ele analisa esse fenômeno da extrema-direita, e ele diz: a extrema-direita não é episódica, e ela, por mais que ela não dure a vida toda, né, ela também não é episódica, essa comparação que ele faz, né? E ela se mantém e deixa um legado de muita destruição, né? Vídeo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Quantos milhões de mortos. Então, ela não dura para sempre, mas ele mesmo usa essa expressão, nós teremos um inverno longo, né? Um inverno longo significa uma atuação da extrema-direita por muito tempo. Isso tudo é preocupante, isso tudo exige ações, e é nesse sentido que eu vejo essa atuação da Comissão de Direitos Humanos. Tem um pensador que eu gosto, Cris, que é o Nikos Poulantzas. O Poulantzas enxerga o fascismo não como um evento datado especificamente da Itália, da Alemanha, da Espanha ou do Japão, mas como uma possibilidade histórica que surge a partir de uma dimensão imperialista, principalmente em momentos de crise do capitalismo. É isso que a gente está vendo hoje ao redor do mundo. E daí essa dimensão que transcende o Estado-nação, que transcende o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, e está se manifestando em diferentes partes do mundo. A gente está vendo, sim, uma ascensão neofascista, basicamente em escala global a essa altura. Daí a importância de consolidar uma internacional do progressismo, com o que a gente falou com o deputado agora, anteriormente, para fazer esse enfrentamento no nível global também. O que eu acho que é importante ressaltar nessa análise, gente? Muito tem se discutido acerca da liberdade de expressão, dos limites, do que seria conveniente adotar em termos de liberdade de expressão no Brasil. Uma dificuldade que a extrema-direita tem, ou por ignorância legítima ou por deliberação, é entender que palavras não são só palavras. As palavras ganham ressonância na vida prática. Quando você tem um presidente cretino que associa a vacina a AIDS, por exemplo, o nível de aceitação das vacinas perante a população cai, as pessoas não querem mais se vacinar, e em última análise o que acontece é que elas morrem. Quando você tem um presidente que diz que preferiria o próprio filho morto num acidente de carro, se esse filho fosse gay, você tem mais membros da comunidade LGBTQIA+, sendo assassinados nas ruas. Isso se aplica quando esse mesmo presidente diz que a filha dele nasce por conta de uma fraquejada ou utiliza arrobas para falar de negros. Isso não são só palavras. Os defensores desse modelo irrestrito de liberdade de expressão ou não entendem isso ou deliberadamente ignoram. Porque eles te dizem que não, se o cara não estiver incitando nenhum ato direto de violência, ele tem o direito de se articular politicamente segundo esse tipo de coisa. Não é o caso. Isso é muito perturbador, e o que caracteriza o fascismo em última análise é precisamente esse tipo de mensagem. É esse tipo de coisa que caracteriza seres humanos como sendo inferiores a outros e diz que uma determinada turma deve ser exterminada em nome do bom funcionamento da espécie. Isso é muito perturbador e não está acontecendo só no Brasil, Vivian. Isso está acontecendo a essa altura em escala global e é um processo que deve ser enfrentado com todas as forças que a gente tiver. Eu acho importante, César. Não, fala, Cris. Desculpa, William, eu não posso perder o gancho do César, que ele falou que as palavras têm consequência. Eu resumiria tudo isso que o César explicou, como sempre, brilhantemente, eu resumiria numa frase do relator da ONU para genocídios, que estudou genocídios e apresentou um relatório. Eu não sei falar o nome dele. Ele diz, palavras matam como balas. É isso. E tem um
filósofo britânico que eu sempre lembro aqui, o Karl Popper, que escreveu no livro dele A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, o paradoxo de Popper, né, o paradoxo da tolerância. Ele diz que se a gente tiver tolerância ilimitada, a gente vai ter o fim da tolerância, porque o que os intolerantes querem é acabar com qualquer tipo de tolerância possível. É preciso esmagar com a clava forte da justiça qualquer tipo de nazismo nesse país. O nazismo e o fascismo precisam ser esmagados com a força da lei. Os nazistas e os fascistas precisam ser tratados pela justiça, ser condenados pelos crimes que cometem, né? Aqui ninguém está falando em justiciamento, quem tem que tocar esse processo é a justiça, é a lei, é esmagar com a força da lei, seguindo, obviamente, em educação, educar as pessoas para que elas entendam e lembrem os horrores do nazismo e os horrores do fascismo, e também para que a gente tenha gerações que só possam repudiar esse tipo de ideologia odienta e que ela seja esmagada pela força da justiça. Só assim essas pessoas vão largar mão do nazismo e do fascismo no Brasil.